podemos viver isso somente na teoria, porque a teoria é sempre muito bonita, mas bonito ainda é saber colocar em prática esse amor tão bonito que Jesus nos ensinou. Então, este Evangelho fala de casal, fala de separação, fala de divórcio, fala de dureza de coração do homem. Jesus explicando que não era assim desde o princípio e que nós precisamos nos colocar diante de Deus com o coração aberto para, no mínimo, compreender um pouquinho do que essa palavra nos diz. Nós temos presente que existe o ideal do matrimônio cristão. Mas entre o ideal do matrimônio cristão existe uma outra coisa, a fragilidade humana, que às vezes bota tudo a perder diante da beleza com que Deus instituiu o próprio Jesus, o sacramento do matrimônio. Algo tão bonito, algo tão belo, algo tão sério que hoje está banalizado. Mas como podemos vivenciar tantas realidades que hoje estão por aí? Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ser sinceros. Vamos jogar limpo, vamos bater um papo onde a gente pode ajudar a construir espaços de unidade e não de divisão. Vamos jogar limpo porque antigamente nós tínhamos somente um modelo de família. É o papai, a mamãe e os filhos. Hoje já se fala em outros modelos de família. E nós precisamos, de uma maneira séria, falar sobre esse tema. Como foi bonito a época em que, numa campanha da fraternidade, foi falado sobre a realidade familiar. A pergunta era bem simples: e a família, como vai? Alguns, quando são perguntados: e aí, meu amigo, e aí, minha amiga, como vai a família? Tá tudo bem. Quando a gente diz está tudo bem, a gente se fecha a todo e qualquer diálogo. Mas se a gente apertar um pouquinho, a pessoa acaba se abrindo inteiramente. Ah, padre, a coisa não está boa não. Lá em casa está muito difícil, sabe? Meu marido tem bebido muito, ou a minha esposa está cada vez pior. Os meus filhos estão se perdendo no mundo das drogas. Os nossos filhos hoje em dia nos maltratam. Nós queremos corrigi-los e eles nos criticam, nos xingam. Só faltam nos bater, padre. São casos de muitas famílias por aí. E que nós precisamos nos abrir para querer acolher estas famílias
que vivem em realidades de dificuldades. Às vezes nós fechamos o nosso coração e nos fechamos a todo e qualquer diálogo, mas é preciso se colocar numa posição de acolhida. A igreja é a casa da acolhida. A igreja é a casa de Deus, dos irmãos e irmãs que querem viver o amor de Deus. Por isso, nós temos aspectos hoje difíceis de serem trabalhados. Feridas que se abrem no coração de tantos fiéis. E quando a gente ouve uma palavra de Deus, hoje no caso do casamento, e um casamento que às vezes não deu certo, a gente fica profundamente entristecido, incomodado, porque para falar de família é muito fácil para quem vive muito bem, mas para quem passa as dificuldades não é tão simples assim. Outra questão: tempos atrás eu propus em um momento de reflexão, nós precisamos pensar urgentemente nos casais de segunda união que frequentam as nossas comunidades. Criar um ambiente para que a gente possa acolhê-los, amá-los, respeitá-los em toda a sua integridade. Mas até hoje, nenhum casal que diz que vive bem quis me ajudar nessa empreitada. Eu abro o coração porque é algo difícil, que precisa ser pensado, e graças a Deus, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, tem pensado sobre isso. E agora em outubro, no Sínodo das Famílias, nós teremos respostas concretas para as muitas indagações do povo de Deus. Um povo que muitas vezes não pode se aproximar da Eucaristia. Um povo muitas vezes que desistiu de participar da comunidade porque de certa maneira se sente excluído, porque no momento mais importante eu não posso me aproximar de Jesus na Eucaristia. Aí alguns dizem: faz comunhão espiritual. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Eucaristia, alimento para a vida, alimento da eternidade, alimento da felicidade. Então nós precisamos de uma maneira séria, consciente, pensar sobre a família nos dias de hoje. Porque, meus irmãos e irmãs, ninguém casa pensando em se separar. Ninguém casa pensando em se separar. Ninguém. Mas às vezes acontece. E como é o nosso papel de homens e mulheres, cristãos e cristãs, pessoas de fé na comunidade, o que nós fazemos nesse momento? Acolhemos ou desprezamos? Amamos, respeitamos ou deixamos de lado? Então, povo de Deus, eu estou sempre aberto a ouvir propostas. Vamos ajudar a nossa igreja
a igreja de Jesus Cristo, a igreja que tanto amamos. Vamos ajudar essa igreja a, sem dúvida, amar de verdade, respeitar de verdade, dialogar de verdade, estar aberta de verdade e não viver de mentirinha, de fachada. Muitas vezes, quando a gente fala a nossa igreja deve ser pobre e para os pobres, eu temo muito que isso só fique no discurso. Só fique no discurso. Porque para realmente vivermos uma igreja pobre para os pobres, nós precisamos agir. Não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos dizer que está tudo muito bem enquanto não está. É hora, meus irmãos e irmãs, de levantar a cabeça, reerguer a cabeça, tomar coragem, seguir em frente, estar aberto para a palavra de Deus, uma palavra que, como eu disse no início da reflexão, é verdade, é caminho e é vida. Então que nós possamos cada dia mais caminhar nas palavras de Deus, viver em nossa vida esta verdade do amor de Deus, porque dessa maneira viveremos uma vida não de mentirinha, mas uma vida verdadeira, uma vida plena, que é a vida que Deus quer para cada um de nós. Porque, como cantamos no Salmo de Resposta, eterno é o amor de Deus para conosco. A misericórdia de Deus é eterna para conosco. Quem estava na missa de ontem? Levanta a mão. O que o Evangelho de ontem falava? Perdão. Perdão. Isso mesmo. Então, a cada Santa Missa, nós estamos aqui, ou mesmo na celebração da palavra, rezando aquela belíssima oração do Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos as ofensas dos nossos irmãos. Nós rezamos isso. Nós às vezes queremos o perdão de Deus, mas somos incapazes de perdoar o nosso irmão, de perdoar o nosso próximo. Então, é momento da gente viver com seriedade, na fidelidade, o nosso amor, como proclamamos nesta oração do Pai Nosso. Porque dessa maneira, meus irmãos e irmãs, encontraremos a felicidade da nossa vida. Porque o amor de Deus é eterno, a sua misericórdia é eterna, e assim a nossa vida é perpassada por esse amor e por essa misericórdia de Deus. Ajudemos a pensar as nossas famílias, ajudemos a pensar as realidades familiares, para que a gente busque cada vez mais criar consciências cristãs certas, verdadeiras, serenas e que têm a verdade no olhar. Porque dessa maneira é que nós faremos o nosso cristianismo um cristianismo verdadeiro, como Jesus nos ensinou a viver logo nos primeiros tempos, e que o Espírito Santo, que conduz a nossa igreja, sempre atualiza essa palavra de Deus para nós. Então, criarmos a consciência de ser cristãos verdadeiros no caminho de Jesus. Fiquemos de pé. E a nossa consciência também passa pelaquela canção do Padre Zezinho, que todo mundo sabe. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem